Ai ai, os Saiyajins do Universo 6. Uma raça tão forte, com tanta imponência, guerreiros tão poderosos e cruéis. O que falar dos Saiyajins do Universo 6? Eles são simplesmente a evolução dos Saiyajins, a raça perfeita, a raça absoluta, o ápice de onde um Saiyajin pode chegar. Pelo menos era isso que a gente esperava que fosse acontecer em Dragon Ball Super, né? Cara, eles tinham simplesmente a oportunidade perfeita para expandir a raça dos Saiyajins. E eu sei que você pode até questionar e dizer que mas a raça do Universo 6 era justamente para ser um contraponto dos Saiyajins do Universo 7. Tá bom, pode até ser que sim, só que isso só aconteceu com os Saiyajins, porque a gente não vê o Freeza do Universo 6 sendo um Freeza bonzinho, sabe? Então assim, o Freeza do Universo 6, ou melhor, o Frost, também é um grande de um desgraçado, assim como o Freeza do Universo 7, e eu também acho que o Frost foi uma oportunidade perdida, foi um personagem desperdiçado em Dragon Ball Super. Mas eu não vou falar dele aqui nesse vídeo, o foco aqui são os Saiyajins do Universo 6. Eu acho que a primeira coisa que mais incomoda a galera é a aparência deles, porque cara, claramente parece que eles foram feitos pra serem fáceis de desenhar, porque eles não têm absolutamente nenhum detalhe, são só uns bonecos lisos com um rosto liso, sem detalhe algum. Talvez o mais difícil de desenhar ali seja o cabelo da Caulifla, porque tirando isso, cara, eles são muito simples, são personagens parece que saíram de um desenho infantil, sabe? E cara, não tem como levar os Saiyajins do Universo 6 a sério com essa carinha de tanso que eles têm. E eu não tô reclamando do fato dos Saiyajins do Universo 6 serem heróis, porque a gente viu que realmente eles são uma contraparte dos Saiyajins do Universo 7. Eles não são maldosos, eles não roubam planetas, pelo contrário, eles ajudam a recuperar planetas e a salvar planetas que foram roubados. Então eles são literalmente o oposto dos Saiyajins do Universo 7. Só que o que realmente me incomoda, eu acho que incomoda a grande maioria da galera que assistiu Dragon Ball Super, é a falta de uma história por trás desses Saiyajins, porque eles simplesmente apareceram e não teve nenhum background por trás deles. Eles simplesmente são heróis, simplesmente são muito mais fortes do que os Saiyajins do Universo 7, por motivos de ninguém sabe. Eu sei que vai ter gente argumentando, falando que os Saiyajins do Universo 6 têm mais células S porque são bonzinhos e porque moram em um planeta de paz. Mas cara, sinceramente, isso já nem cola mais. E eu só vou aceitar uma explicação quando de fato ela for mostrada ou no mangá ou no anime. E bom, se você não sabe, os Saiyajins do Universo 6 não possuem uma cauda porque eles evoluíram. Então sim, eles são uma raça mais evoluída do que os Saiyajins que a gente vê no Universo 7. E de fato, os Saiyajins do Universo 7, pelo menos em Dragon Ball Z, eles eram muito mais primitivos, porque a gente vê que em Dragon Ball Super, os novos Saiyajins que foram mostrados pra gente, não eram assim tão primitivos como a gente via lá em Dragon Ball Z. Teve realmente uma grande mudança no background ali das histórias dos Saiyajins, e eles meio que ficaram gourmetizados. E os Saiyajins do Universo 6 chegaram em um ponto tão ridículo, onde eles simplesmente conseguem se transformar em Super Saiyajin só de ver outra pessoa se transformando em Super Saiyajin. Por exemplo, o Kiabi, ele simplesmente conseguiu virar Super Saiyajin porque ele ficou um pouco putinho ali com o Vegeta, irritando ele, e pronto, ele virou Super Saiyajin. E já no caso da Caulifla e da Kale, o Kiabi simplesmente chegou pra elas e explicou qual era a sensação de se transformar em Super Saiyajin, e elas conseguiram se transformar em Super Saiyajin. Agora, o que eu acho mais inacreditável é como que o Kiabi, que aparenta ser um guerreiro muito mais inexperiente que o Goku ou o Vegeta lá na época de Dragon Ball Z, conseguiu ensinar de uma forma tão fácil para essas duas guerreiras que também não pareciam ter tanta experiência, apesar da Caulifla ser uma guerreira prodígio, como que ele conseguiu tão facilmente ensinar para essas duas como se transformar em Super Saiyajin, apenas descrevendo a sensação da transformação. Porque cara, se fosse fácil assim, o Goku não perderia nem 10 minutos para ensinar pro Gohan como era a sensação de virar um Super Saiyajin, e o Gohan conseguiria virar um Super Saiyajin, tendo em vista que o Goku com certeza era um guerreiro muito mais experiente do que o Kiabi e a Caulifla eram no momento em que viraram um Super Saiyajin. E eu sei que sempre tem aquela coisa de isso é coisa do roteiro, ou isso foi simplesmente pra poder fazer com que eles lutassem de igual com os guerreiros atuais, mas cara, sério que não dava pra fazer a história um pouquinho melhor do que isso? Forçar um pouco menos a barra? Então beleza, eles perderam uma grande oportunidade com os Saiyajins, a gente ainda não viu o Vegeta indo visitar lá o planeta Sadala, onde ele prometeu que iria visitar o planeta Sadala lá no Universo 6, mas eu espero que isso ainda aconteça um dia. E por mais que eles tenham perdido essa oportunidade com os Saiyajins do Universo 6, eles tinham uma outra grande oportunidade que era o lendário Super Saiyajin, no caso a Kale. Cara, eles tinham muita margem pra explorar a Kale e explorar a transformação de Super Saiyajin e fazer com que ela fosse um personagem muito interessante. Mas ela conseguiu ser pior que o Broly dos filmes de Dragon Ball Z.
E olha, a Kayle até que fica um pouco interessante quando ela tá na forma Berserker dela e perde totalmente o controle. Mas isso dura tão pouco tempo e depois, simplesmente do nada, ela consegue controlar a transformação dela do absoluto nada. Uma guerreira completamente inexperiente consegue controlar a transformação do lendário Super Saiyajin. Cara, isso não faz o menor sentido. E aí já sabe, né? Depois que ela controla a transformação, acaba e vira aquele show de horrores lá em Dragon Ball Super, onde a gente vê a Kayle e a Caulifla lutando contra o Goku, e o Goku simplesmente dá uma surra nas duas. A Kayle não serviu pra absolutamente nada depois que ela controlou a transformação dela. E mais uma vez, pra mim o grande problema não é você criar uma nova raça de Saiyajins que são heróis, não é você trazer esse contraponto. Na verdade eu acho a ideia muito legal, só que o jeito que ela foi executada chega a ser nojenta, cara. Eles tiveram tanto tempo pra poder fazer essa história correr em background, eles podiam simplesmente fazer esses personagens terem um desenvolvimento muito melhor do que eles tiveram, sabe? Dá pra ver que tudo que foi feito ali em Dragon Ball Super, pelo menos no Torneio do Poder, foi tudo improvisado e foi tudo feito na correria, na mais completa correria possível. Não vou negar que o Torneio do Poder com certeza é um dos ápices de Dragon Ball, é um dos melhores momentos da franquia, mas se a gente parar pra ver, tem muita coisinha que não faz o menor sentido que ocorreu ali no Torneio do Poder. Mas é aquela coisa, né? Tinha tanta transformação rolando e tanta luta bacana rolando que a gente simplesmente relevava tudo isso que estava acontecendo. Enfim, eu tô de volta, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco mais curto, dando aqui uma breve opinião sobre esses, entre aspas, Saiyajins do Universo 6. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.